Bom, falar da aprendizagem é falar de vários fatores que afetam esse processo. Inicialmente, a gente pode contemplar, né, essa questão do aparato biológico, da condição genética, do temperamento dessa criança. A gente fala também de outros fatores que influenciam esse processo de aprendizagem, como o ambiente, a relação que essa criança tem com esse meio e por esses processos passa também e permeia a afetividade. E esse é o assunto que nós iremos abordar hoje. Olá, eu me chamo Carla Jéssica, eu sou psicóloga clínica, analista do comportamento, terapeuta cognitivo-comportamental e mestre em psicologia na área de educação. Eu sou a Mariana, psicopedagoga, orientadora educacional, mestranda em Ciências da Educação e iremos falar um pouquinho sobre essa questão na educação, da afetividade e aprendizagem na educação. Bom, por que esse tema, né? Por que falar sobre a afetividade dentro de um processo de aprendizagem? Muitas vezes a gente desconsidera, né, a importância dessas relações afetivas, das construções de habilidades envolvidas dentro desse processo com o educando e com o educador, que vão contribuir de forma muito significativa para o desenvolvimento dessa aprendizagem, não é isso, Mariana? Isso, o educador ele tem um papel fundamental nesse processo, principalmente com a relação do vínculo. E é através desse vínculo que a aprendizagem se constrói. É através do afeto e da relação com o outro, de confiança, né, de uma relação mútua, de respeito, é que a gente consegue obter resultados muito positivos na aprendizagem. A escola é mais um ambiente social dessa criança, né? Inicialmente a gente tem um ambiente familiar, onde ali a gente tem as primeiras interações sociais, onde a gente vai aprendendo a se ver, a ver o outro, a ver o mundo. Então, nessa relação com os cuidadores, nós temos o nosso primeiro ambiente social, onde a gente vai se formar enquanto pessoa. E vai ser um ponto de referência mesmo para as interações que a gente vai estabelecer ao longo da vida. A escola é esse outro ambiente muito significativo ao longo da nossa vida, porque se a gente parar para pensar, muitos anos da nossa vida a gente se dedica a esse processo educacional. Então, nesse novo ambiente, a gente também vai estar em relação direta com esses educadores, em relação direta com os nossos pares, em relação direta com essa instituição que é a escola. Então, essa vivência, ela passa e precisa passar por relações de amor, por relações de limite, de disciplina, de afeto, de confiança, né, para que esse processo possa ser construído de forma adequada. E quando paramos para pensar nessa relação, quantos de nós lembramos dos nossos professores? Muitas vezes nos identificamos até com a disciplina, não porque realmente gostamos, né, quando somos crianças, mas porque nós gostamos muito daquele professor. Então a relação de afeto, a relação de afetividade na educação, ela não se dá através também, somente de beijos, abraços, o professor que recebe o aluno na porta, que é agradável. Não, não é somente isso. Isso é uma pequena parte. Qual é a diferença? É quando você dá escuta para aquele aluno, quando você valoriza o que aquele aluno está apresentando, você dá vez, você dá voz para aquela criança. Você escuta e valida o que a criança está falando. Isso é uma relação importantíssima. É o que vai fazer realmente a diferença quando você quer construir uma regra, nem isso, Carla. E a criança, ela questiona aquela regra. Se ela traz um questionamento razoável, por que não podemos, então, reconstruir essa regra? Então, a relação da educação, da aprendizagem com a afetividade é justamente isso. É você dar a oportunidade do aluno se expressar, colocar a sua opinião, ter autonomia e você validar enquanto educador. E validar significa você prestar atenção, é você ouvir, redirecionar, perguntar, questionar e construir junto as ideias.
E é legal a Mariana falar sobre essa questão do gostar, porque na verdade o gostar vem realmente dessas relações positivas que nós desenvolvemos. E a gente não necessariamente nasce apto a alguma coisa. A gente, pelas experimentações que vamos tendo nesse mundo, né, com as situações, aquelas questões que nos são agradáveis, né, que são trazidas de forma agradável e que trazem essa relação de valorização do indivíduo, né, porque eu faço, eu consigo construir, eu supero as dificuldades, eu me vejo como competente naquelas relações, a gente tende a gostar daquilo que é fácil pra gente, né, porque já foi aprendido. Ou seja, a gente tende a gostar daquilo que para nós é valoroso e passa por essa relação de afeto, né? De se sentir gratificado, de se sentir recompensado, de se sentir competente, amado, querido por essa relação. Então, se a gente parar para relembrar, né, muitas das coisas que a gente diz que gosta são coisas que a gente aprendeu porque teve esse amparo, essa relação de construção do aprendizado de forma positiva. Não é isso, Mariana? Isso, e nós educadores, né, é interessante que muitas vezes nós reproduzimos até esse comportamento em sala de aula. Porque a gente tira aquele comportamento daquele professor que foi exemplo em algum momento da nossa vida como uma coisa positiva, né? Uhum. E que a gente quer representar, porque fez a diferença pra gente. Então, a relação de afeto, ela tá tanto para o lado do educador quanto para o educando. Isso é uma coisa que a gente não tem como separar, isso não tem como dividir. Então, é uma relação importante, é uma relação que faz diferença total desse processo de aprendizado e entender principalmente que não é só a questão do carinho, né, do professor que é afetuoso, que dá carinho, não é isso. É realmente, né, Carla, entender que é uma relação de democracia em sala de aula. Claro que algumas regras elas são inegociáveis, né, como respeitar o próximo, esperar a sua vez. Mas aquilo que é negociável, por que a gente não pode dar essa oportunidade? Porque o que acontece? A educação afetiva, ela considera muito a questão da exploração do ambiente. Então não adianta a gente incentivar a criança a ter autonomia, se na hora que ela vai mexer no brinquedo ou vai mexer no material, a professora, né, guarda tudo, o educador vai lá, não pode fazer. Então não ouve o que a criança quis fazer naquele momento, não respeitou o momento da criança explorar o ambiente. Então é preciso ter uma consciência no sentido de coordenar essas situações em sala de aula, de ter uma gestão de sala de aula positiva, porque a criança ela acaba criando bloqueios até na aprendizagem em função do comportamento que o professor fica emitindo durante as aulas, né? E porque assim, essa questão das regras é muito importante a gente trabalhar, porque às vezes a gente pensa que nós estamos sendo bons educadores, né, ou bons cuidadores dessa criança quando a gente permite que ela faça todas as escolhas que ela quiser. Mas isso não é verdade. Uma criança sem regras, uma criança sem disciplina, sem limites, é uma criança insegura, é uma criança que não sabe ler o ambiente, não sabe até onde ela pode ir, até onde ela não pode. E essas dificuldades, né, entender essas regras sociais vai dificultar a interação dela com o mundo. E uma criança que não consegue, né, ter essas interações sociais de forma adequada, ela vai ter prejuízo na autoestima, ela vai ter prejuízo na visão que ela tem dela, ela vai ter prejuízo nessas relações porque a competência, a autoestima, ela passa pela competência por ser querido, por ser gostado pelo outro. E se eu sou uma criança fora desse padrão de regras e limites estabelecido pela sociedade, né, pela nossa cultura mesmo, e que a escola tem essa função de nos apresentar isso, a gente tem dificuldade para construir essas relações. É claro que eu sempre costumo dizer isso. A regra não é feita para ser seguida, a regra é feita para organizar o mundo. Então essa regra ela precisa ser coerente com essa organização. A partir do momento que a regra não está mais organizando, é preciso ser repensado, é preciso ser revisto e inclusive o trabalhar essas regras, né, o inserir essas regras podem ser feitas com a participação dessas crianças, porque quando elas participam dessa construção, elas estão desenvolvendo também essa capacidade de entender, de ver o que é justo, o que não é, o que é adequado ou não, essa capacidade de crítica mesmo, de associação, desse comportamento mais coletivo, né? Exatamente, né? Desse comportamento coletivo, desse comportamento até de uma avaliação das relações sociais que são desenvolvidas. Então,
é necessário que essas regras sejam inseridas e que essas regras sejam passadas não com uma postura de autoridade. Na verdade, de autoridade sim, mas não de autoritarismo. Porque, na verdade, esse autoritarismo impede que o outro tenha vez, tenha voz, tenha fala, tenha pensamentos. E eu sempre digo para os pais e para os cuidadores, quer saber uma melhor maneira de educar a sua criança? Olha para ela com o mesmo respeito que você olha para qualquer outro ser humano. Porque uma criança sente, uma criança pensa, uma criança tem escolhas, tem vontades. É claro que ela tem essa condição de querer sempre estar se beneficiando dessas relações, né? Ela quer brincar sem ter responsabilidade, ela quer estar com os amigos o tempo todo. Então a gente precisa limitar essas situações. Mas a criança sabe o que ela gosta, ela sabe como pensar sobre algumas situações, e se esses pensamentos não estão tão coerentes quanto a gente entende, é a hora da gente direcionar e corrigir, mas essa correção tem que ser feita no diálogo, essa correção tem que ser feita por modelos, essa correção tem que ser feita na modelagem, no acompanhamento desse comportamento, porque nós que estamos nessa postura de educadores, de cuidadores, nós precisamos inserir as regras, monitorar o cumprimento dessas regras e até mesmo interferir no ambiente se for necessário para que essa criança tenha uma aprendizagem de forma melhor, né? Porque só é possível fazer uma regra se estabelecer se essa nossa fala é coerente com a realidade. Então, se ela não for coerente, a criança não vai aprender esse ensinamento. Então, às vezes a gente pede, mas não pode gritar. Mas aí a minha professora fala gritando. Como é que a gente vai construir esse comportamento se o nosso modelo não está coerente com a nossa fala? Então, sempre, as nossas regras precisam ser embasadas pela nossa vivência, porque é isso que vai fazer com que o aprendizado possa ser direcionado da melhor maneira e que essa criança também se sinta segura, né, sobre essas regras para poder repeti-las, para poder reproduzi-las nos seus ambientes. E quando a gente fala disso, Mariana, a gente fala das habilidades sociais educativas que permeiam os pais, que permeiam os cuidadores, que permeiam essas pessoas que estão no lugar de cuidado, né? E quando a gente fala assim dessa afetividade, são várias questões que a gente precisa realmente pontuar que valorizam esse contato no outro. Por exemplo, o professor é responsável sim por interromper comportamentos quando eles causam riscos e não deixar a criança ir até a conclusão final dessa cadeia comportamental para então reparar ou direcionar. Se a gente está vendo que esse comportamento vai direcionar para algo que não é agradável, é o momento de interrompê-lo, de não deixar ser construído, né? O professor também tem esse papel, os cuidadores, né? Os educadores, de também dar feedbacks do comportamento dessa criança, se foi positivo, se não foi. É claro que de forma clara e objetiva. Muitas vezes eu vejo, Mariana, os cuidadores com essa condição, você se comportou muito bem. Mas o que é se comportar muito bem? Exatamente. Então, a criança, você se comportou bem fazendo isto, fazendo aquilo, desta maneira, desta forma. A criança precisa de regras claras e objetivas, porque a criança não tem a maturidade cognitiva que nós temos. Então, ela precisa que esse mundo seja muito bem explicado para que ela possa compreender e para que ela possa emitir os comportamentos que nós desejamos. E quando a gente fala desses comportamentos que desejamos também, a gente sabe que muitas crianças hoje têm essa agitação motora, né? É, muito. Então, assim, a gente tem algumas possíveis explicações para isso, né? Mas assim, de qualquer forma, o nosso mundo hoje ele é muito mais agitado, muito mais corrido, né? Muito mais estimulante do que era, por exemplo, na época dos nossos avós. Então é natural que as crianças, né, já nasçam nesse ambiente mais estimulado. Então isso também disponibiliza esse comportamento motor, né, mais intenso. E às vezes a gente tem uma dificuldade de lidar com essas crianças porque se o ambiente está estimulante, ela vai querer explorar o máximo que ela pode desse ambiente. E aí a gente fica disputando com esses estímulos de forma inadequada. E aí a criança está numa sala ou num lugar, num parque, e a gente está fulano vem, e a gente fala uma, fala duas, fala três.
essa não é a melhor maneira da gente construir, porque a gente vai acabar elevando o nosso tom de voz, às vezes vai acabar assustando a criança porque ela está entretida em uma outra condição. Então a melhor maneira da gente conduzir esse comportamento, ou a gente vai até chamar essa criança de teimosa, né? Vai dizer que essa criança não obedece regras, que ela não tem limites, mas eu tenho certeza e posso garantir para vocês que se a gente chamar essa criança, olhar no olhinho dela e der a regra, ela vai conseguir atender o nosso pedido, ela vai conseguir direcionar o comportamento que precisamos sem todo esse desconforto emocional que acaba ocasionando Desgaste, né? por conta dessa, até dessa disputa mesmo de atenção, né? Porque a criança fica ali entre prestar atenção nos estímulos que são agradáveis para ela, frente prestar atenção numa regra que talvez nem seja o que ela queira fazer naquele momento, Exatamente. né, Mariana? E principalmente, né, a gente tem que fazer entender que a criança ela precisa fazer essa autoavaliação, né, perceber esse comportamento. E aí nada melhor que a psicóloga para poder explicar e finalizar esse vídeo de hoje de como a gente pode direcionar essa autoavaliação e entender esse processo da afetividade e aprendizagem de forma clara e objetiva e que nós possamos ter contribuído para o trabalho de vocês em sala de aula. Então, essa questão da autoavaliação, né, é percebível que a criança tem uma dificuldade, muitas vezes, de perceber o seu próprio comportamento, de perceber os comportamentos inadequados que ela emite, de perceber os comportamentos até agressivos que ela acaba emitindo. Então, cabe também a nós, nesse processo da afetividade, construir essa relação de autoavaliação, né? Quando a criança entra nesse comportamento inadequado, ao invés de a gente brigar, você está fazendo isso, preste atenção no que você está fazendo agora. Olha como você está se comportando. Olha o que você está falando para o seu colega. Olha os gestos que você está fazendo. Quando a gente aponta essas perguntas, né, no sentido de a criança buscar a própria resposta, a gente está ensinando a criança a se autoavaliar. E quando ela aprende a se autoavaliar, ela está em maior condição de emitir um comportamento mais adequado, porque ela vai conseguir perceber as situações, ler esse ambiente e, então, designar a melhor resposta para aquela interação. Então, esse também é um papel importantíssimo, né, de desenvolver essa autoavaliação na criança para que ela possa não mais necessitar que nós fiquemos insistindo nas regras, mas que ela possa, por si só, construir essa visão a partir dessa autoavaliação, desse autoconhecimento sobre como ela mesma se comporta ela no passa a ser mundo. crítica, né? Ela consegue ter criticidade sobre os próprios comportamentos que ela está emitindo. E isso é muito importante. E fica mais fácil de corrigi-los, né? Sim, aí pro educador, com certeza fica menos desgastante, mais fácil de corrigir e a relação é saudável, né? O que a gente mais hoje pensa na educação é uma relação saudável, para que as pessoas não adoeçam, né? Nem os professores, nem as crianças, nem os educadores que estão envolvidos nesse processo e nem os educandos, que estão também diretamente nessa relação. Então, assim, para que tenhamos uma relação boa, saudável, uma aprendizagem significativa, nós não podemos descartar a afetividade nesse processo. Então, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um vídeo do canal Integrar. Se vocês têm dúvidas, questionamentos, né? Se tem temas que vocês gostariam que nós pudéssemos estar abordando aqui, entre em contato conosco pelas nossas redes sociais, né? Deem a sugestão de vocês, que será um grande prazer poder abordar esses temas aqui no nosso canal. E se vocês gostaram desse vídeo, curta a nossa página, se inscreve lá e compartilhe nas redes sociais com os amigos. Então, nos vemos em breve. Até lá! Até lá!